Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós temos uma aula bastante recheada de leitura. Bora dar uma olhadinha antes de irmos a ela no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então, temos a aula 63 com o objeto de conhecimento relação entre textos com o detalhamento elementos da narrativa. Então, se a gente vai falar sobre texto, a gente tem bastante leitura, a gente vai tentar compreender um pouquinho esses elementos da narrativa na nossa aula de hoje, então nós vamos a ela agora. Se a gente vai falar sobre elementos da narrativa, nada melhor do que a gente falar sobre uma narrativa, ler. Isso é bastante importante para que a gente consiga compreender e identificar os elementos que nós vamos trabalhar. Afinal de contas, você já sabe um pouco sobre elementos da narrativa, já sabe que para que a gente tenha uma história completa, principalmente no aspecto ficcional, nós temos que ter esses elementos que vão funcionar para estruturar aquele texto e fazer com que o leitor consiga compreendê-lo. Então é importante que a gente consiga identificar a partir da leitura de algum texto, e a gente trouxe um texto para vocês que nós vamos ler, vamos tentar entender um pouco, falar sobre e tentar identificar esses elementos. Então a gente vai ver também um pouquinho sobre o conceito desses elementos da narrativa e tentar identificar no texto como eles estão agindo para dar uma substância para aquilo que o nosso autor tentou transmitir, tá bom? Então bora dar uma olhadinha no nosso texto de hoje. A gente tem aí uma crônica do nosso escritor, Fernando Sabino, um cronista bastante conceituado no Brasil, escrevia bastante, trouxe aí esse texto intitulado O Melhor Amigo. Então, desde o título, a gente já tenta compreender um pouco sobre a temática que vai ser trabalhada pelo nosso autor. Então, se ele fala sobre o melhor amigo, a gente espera, então, uma relação de amizade entre alguns seres. A gente vai ver na crônica quem são esses seres. Então, a gente tem aí o texto, O Melhor Amigo, crônica de Fernando Sabino, que começa da seguinte forma. A mãe estava na sala costurando. Percebam que é alguma coisa bastante cotidiana. É uma característica, inclusive, das crônicas. Vai ficcionar, vai transformar em ficção, em fantasia, né, algum elemento cotidiano. Então, a gente tem essa mãe que está na sala, ela está costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado. Reparem aí essa palavra, ressabiado, que já vai situar o seu leitor falando um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo. Você, quando faz alguma besteira fora de casa e entra, sua mãe já percebe, porque você está com alguma aparência esquisita, está agindo de alguma forma estranha, e essa mãe está costurando, ela observa o filho entrar, saiu ali da rua, entrou em casa, estava ressabiado, desconfiado, né, como se agisse de alguma forma esquisita. Arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Então ele está ressabiado. Ele queria entrar, mas ele ficou pensando, peraí, será que a minha mãe vai me ver? Eu tenho que dar uma olhadinha aqui no que fazer. Bem coisa de menino sapeca mesmo, né? Tá aprontando alguma coisa e a gente sabe que essa mãe ela vai conseguir identificar. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. Então olha só, ela estava lá costurando. Ele entrou, viu que a mãe dele estava costurando, observou, deu uma corridinha em direção ao quarto, porque ele não queria chamar a atenção da mãe, só que, na sequência, ela vai se dar conta de que ele só estava achando que estava enganando a mãe, né? Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe fosse possível. Olha aí outra característica curiosa, né? Esse ar mais natural que lhe fosse possível, porque não dá para soar natural. Ele está fazendo alguma coisa esquisita, está escondendo alguma coisa da mãe, e a mãe consegue perceber que tem algum ar de esquisitice no que ele está fazendo. E a gente vai ver porque parece que é esquisito, a mãe percebeu que ele entrou e perguntou: que é que você está carregando aí? Olha só, então mais um elemento que se acrescenta aqui na nossa história, que ela percebe que ele está carregando alguma coisa.
E se você já fez isso, e provavelmente fez, porque criança geralmente age muito dessa forma, sabe o que, que ele está carregando. A gente vai já descobrir, mas você já deve desconfiar. Como podia ter visto alguma coisa se nem levantar a cabeça? Aqui é interessante, porque a gente tem o nosso narrador, não é a fala da criança, mas ele responde como... Mas o narrador, ele fala algo como se fosse o pensamento da criança, que fica assim, nossa, a mãe nem levantou a cabeça, como é que ela viu que eu estava segurando alguma coisa? Muito instinto de mãe, né? Sentindo-se perdido, no caso o garoto, né, tentou ainda ganhar tempo. Então, ele tentou enrolar ali, então ele disse, eu? Nada. Está assim, você entrou carregando uma coisa. Então, o garoto já fica assim desconfiado, tenta ali enganar a mãe dizendo que não entrou com nada, mas a gente vai ver que tem alguma coisa esquisita da forma que ele está agindo, né? Pronto, estava descoberto. Não adiantava negar, o jeito era procurar comovê-la. Aquela coisa de criança, está querendo pedir alguma coisa para a mãe, não conseguiu esconder que tinha entrado com alguma coisa e agora vai tentar comover, vai apelar para o emocional da mãe. Então as crianças geralmente costumam fazer isso, né? Veio caminhando desconsolado até a sala, já vem com aquele ar de tristeza, de que parece que tem alguma coisa, o mundo desabou. Mostrou à mãe o que estava carregando, trouxe lá o que que era, né? Olha, mamãe, é um filhote, olha só, se você já fez isso, já viu algum animal na rua com aqueles olhos tristes como um gato, um cachorro, um filhote de algum animal, né? E levou para casa, contando aí que os seus pais iam agregá-lo também à família, né? Seus olhos súplices, como de súplica, né? Aqueles olhos que pedem, que imploram, aguardavam a decisão. Ele não perguntou nada, ele só mostrou que era um filhote, mas ele esperava que ela dissesse, ó, que filhote bonito, vamos tê-lo em casa. E aí a mãe diz, um filhote? Onde é que você arranjou isso? E, claro, né, ele vinha da rua, lá, achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Então já trouxe, já quer tratar de uma forma natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo, trazer um animal que ele achou na rua para dentro de casa, esperando que a mãe só aceite aquilo naturalmente. Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Então, a gente tem aí o primeiro momento da nossa narrativa, esse menino que está entrando em casa, que traz alguma coisa que ele está tentando esconder da mãe, só que a mãe, com toda aquela sagacidade que só as mães têm, já percebe que o menino está tentando enrolar ali de alguma forma, escondendo alguma coisa, e eu quero que vocês prestem bem atenção como o nosso autor ele vai trabalhando essa questão, porque num primeiro momento esse menino desconfiado vai entrando, primeiro ele quer esconder aquilo que ele está trazendo, num segundo momento ele percebe que a mãe se dá conta de que ele está escondendo alguma coisa e depois ele já apela para um aspecto emocional. São elementos extremamente cotidianos, a gente já ouviu ou já fez isso quando pequeno, já levou um ralho da mãe, já tentou enganar, já tentou mentir, já tentou fazer alguma coisa para que a gente conseguisse algum animal de estimação que a gente levasse para casa, que encontrou na rua, ficou com aquela pena, né, e leva para casa tentando fazer com que a gente comova a nossa mãe. Então é um aspecto completamente comum, completamente cotidiano que pode acontecer com cada um de nós. E esses elementos, né, que vão trazendo, como se esse nosso narrador, ele também estivesse falando um pouco como se fosse o próprio menino, como se ele mesmo tivesse passado por isso, está contando a história, mas é uma coisa tão comum que pode ter acontecido com qualquer um de nós. Bora continuar então a leitura do nosso texto. A gente tem aí, sabia que não adiantava, ela já chamava o filhote de isso, que é justamente para não mostrar apego àquele animal. E aí insistiu ainda, o menino ainda insistiu, né? Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz, tentando novamente buscar esse elemento emocional com a mãe. E a mãe está irredutível. Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Ela não quer um animal em casa. E o menino insiste,
Ah, mamãe, já compondo uma cara de choro. Aqueles aspectos de criança mesmo, né? Já sabe que vai ser contrariado, que não tem como, vai apelar para o emocional da mãe, só que a mãe não quer saber. E aí ela fala, tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. E aí tem um elemento já no passado, que embora a gente não tenha essa informação, dá a entender de que a mãe já teve essa conversa, já disse, eu não quero animal aqui em casa, e você me traz mesmo já tendo dado essa ordem. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. E a gente sabe, né? Muitas vezes por aspecto financeiro, as mães, os pais não querem ter animal em casa porque não podem manter, ou porque dá muito trabalho, questão de limpeza. Existem aí vários elementos que a gente consegue encontrar no nosso cotidiano. O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Então ele só estava basicamente fingindo choro, né? Tentando comover a mãe para que ela permitisse que o animal ficasse lá. A famosa lágrima de crocodilo. Nem havia lágrima, na verdade. Voltou para o quarto emburrado. E aí viu que não ia dar em nada, ele foi com raiva lá para o quarto dele. Vocês já devem ter feito isso em algum momento. A gente também não tem nenhum direito nesta casa, pensava. Aí a criança, né, olha que curioso, bem humorístico, né, trazer, nossa, eu não tenho direito nenhum nessa casa, não posso trazer um animal. Um dia ainda faço um estrago louco, olha só, basicamente esse elemento infantil humorístico de criança achar que pode fazer, que tem que surtar porque não teve alguma demanda atendida, e aí pensando, eu vou fazer bagunça mesmo. Meu único amigo enxotado desta maneira. Olha que interessante, vocês podem notar aqui também, né, nesse trecho, em que primeiro o nosso narrador ele tem essa distância da criança, né, falando, tentando reproduzir os pensamentos, mas ao mesmo tempo, nesse elemento aqui, fala como se fosse a própria criança, misturando um pouco a narrativa com o pensamento dela. Meu único amigo enxotado desta maneira. E ainda bem dramático, né? Como se o animal fosse o único amigo da vida toda dele. Que diabo também, nesta casa tudo é proibido. Agora sim ele está falando diretamente. Ele gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. E a mãe já deve estar acostumada com pirra de criança, né? Só disse, 10 minutos, repetiu ela com firmeza. Já te dei o prazo, não vai mudar. Todo mundo tem cachorro, só eu é que não tenho. Vocês podem ver esses travessões, né, que estão marcando justamente a frase, que fica se alternando. Aqui, como eu falei para vocês, é curioso que a gente não tem o travessão. Por isso que a narrativa se mistura um pouco com o pensamento do menino. Uma técnica bem interessante que a gente vê em alguns autores. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho, e a mãe replica, né? Você não é todo mundo. Quem nunca ouviu uma coisa dessa? Quando você diz, mas todo mundo vai para aquele lugar, mas você não é todo mundo. Bem interessante como o nosso autor vai trabalhar esses aspectos, já aconteceu com todos nós. A mãe de vocês pode ser também, pode parecer um pouco mandona, bruta, mas é só um aspecto que todas as mães têm, de firmeza, de fazer com que você não faça o que você quer da sua vida. Também de hoje em dia eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. Olha o drama do garoto, como se dissesse que agora ele vai se revoltar contra todo mundo porque não teve a demanda dele atingida. Veremos, limitou-se a mãe, de novo distraída com a sua costura. Tão acostumada com a birra do filho que ela só vai respondendo simplesmente, né? Veremos se você não vai mais para o colégio. Bora ver então. E o menino fala, a senhora é ruim mesmo, não tem coração. E a mãe, sua alma, sua palma. O menino aí ainda fica falando da mãe, tudo mais, aquela coisa da raiva, né? Coitada da mãe do menino. Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo, tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo e depois ele teria que se livrar do seu amigo, né? Então a gente tem esses elementos aí que vão se desenvolvendo, né? Tivemos lá toda a introdução sobre esse menino chegando em casa, escondendo alguma coisa da mãe, fazendo com que aquilo seja um segredo, porque sabe sobre o gênio da mãe, de como ela é, de como ela se comporta, para depois, num outro momento, haver esse desenvolvimento a partir do
ultimato da mãe, dando os 10 minutos para ele se livrar do cão, né? Esse cão que é esse melhor amigo que é anunciado desde o início da narrativa, e desse momento a gente tem esse embate, essa réplica, essa conversa entre os dois, que mostra um pouquinho da personalidade do garoto, né? Como ele consegue ser bastante irritado, emborrecido, quando não tem as suas demandas atendidas, só que a gente também tem o contraste da mãe, que é uma mãe até comum, né? Que traz esse elemento da firmeza, de tentando impor um respeito em relação ao filho, coisas que toda mãe tem justamente para abordar esse elemento mais cotidiano. E agora a gente sabe que o menino precisa se livrar do cachorro, como a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas ele tem um cachorro, ele precisa se livrar dele, e a mãe já disse, ele tem 10 minutos, deve brincar um pouco com o cachorro, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Bora continuar com a nossa narrativa. Então a gente tem aí, tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo, e depois a gente já sabe, ele tem que se livrar dele. Ao fim de 10 minutos, a voz da mãe, inexorável. Então a mãe, acaba os 10 minutos, passa aí esse tempo entre uma linha e outra. Depois desses 10 minutos, a gente tem a mãe dizendo: vamos, chega, leva esse cachorro embora. Então ela até cronometrou, ela até deu esse gostinho do menino para poder brincar durante os 10 minutos com o cachorro. Ah, mamãe, deixa, choramingou ainda. Meu melhor amigo, olha lá o nosso título anunciando sobre o melhor amigo. Não tenho mais ninguém nesta vida. Que drama, que criança mais dramática. Não tem ninguém, nem a mãe, né? Pelo visto. E ela diz, e eu? Que bobagem é essa? Você não tem sua mãe? Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Bem interessante a argumentação, bastante infantil, bastante de criança mesmo, que o nosso personagem traz. Deixa de conversa, obedece sua mãe. Ele saiu e seus olhos prometiam vingança. Bem dramático, até o nosso narrador traz esses elementos, né? A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça. Um recalque complexos, essa coisa. Então ela traz aí essa ideia de que ela chegou até a se preocupar, porque o menino ficou revoltado. Mas, mesmo contrariado, dizendo que vai se vingar e tudo, ele acaba voltando e diz lá, pronto, mamãe. E exibia-lhe uma nota de 20 e uma de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. Olha que coisa louca, né? Estava tão dramático em relação ao cão, mas acabou vendendo ele. Eu devia ter pedido 50, tenho certeza que ele dava, murmurou pensativo. E aí encerra a nossa crônica de uma forma bastante humorística, né? Uma coisa assim quase bíblica, com a traição de Judas a Jesus, e aí tem esse elemento do menino vendendo o cachorro que ele tanto esperneou, dizendo que ele era seu melhor amigo. No final de contas vendeu e ainda achava que podia ter conseguido mais por ele. E essa é a nossa crônica, trazendo esse elemento do cotidiano, das coisas do dia a dia, transformadas aí com uma espécie de moral no final, porque a crônica traz um pouco esse elemento, dependendo do seu gênero. E o que é crônica? A crônica é um gênero literário que se caracteriza pela narrativa breve. Vocês veem aí que na nossa crônica foi bastante breve, informal e geralmente escrita em primeira pessoa, nesse caso não é em primeira pessoa, embora haja momentos em que o nosso narrador fala como se fosse um menino. Ela reflete sobre acontecimentos do cotidiano, bastante importante, questões sociais, políticas, culturais ou pessoais, com uma abordagem subjetiva e muitas vezes humorística ou irônica, que é justamente o que traz essa crônica específica. Tem humor, a gente consegue rir por conta daqueles acontecimentos. E a gente está trabalhando aqui especificamente de uma crônica narrativa, que é um subgênero da própria crônica que se concentra mais na narrativa de uma história específica. No caso aqui falando um pouco sobre esse momento em que o garoto traz um cachorro para casa e a mãe manda ele se livrar do cachorro, do que na reflexão sobre eventos do cotidiano ou questões sociais. Não é voltada para questões muito sociais, não tenta pensar muito, por exemplo, sobre fome, sobre desigualdade. Não, aqui pega esse evento do cotidiano, uma questão bem corriqueira que pode acontecer com qualquer um e transforma em ficção.
Como eu falei para vocês, né? Já devem ter passado por isso, de levar um animal para casa e ter que debater com a mãe sobre o animal ficar ou não. Enquanto a crônica tradicional pode se basear mais em observações, comentários ou reflexões sobre diferentes assuntos, a crônica narrativa tem uma estrutura próxima do conto, lembra bastante, mas vai ter ainda esse elemento do cotidiano do dia a dia, com um enredo desenvolvido e personagens mais definidos. Nossos personagens aqui, a gente já adianta, né, que são o menino, a mãe e o nosso cachorro, principalmente. Quem foi o Fernando Sabino? Escreveu aqui a nossa crônica, só para a gente entender um pouco sobre o nosso autor. Fernando Tavares Sabino foi um escritor, jornalista e cronista brasileiro. É bastante interessante que boa parte dos nossos cronistas também são jornalistas, já relatam eventos do dia a dia, só que com uma pegada diferente, né? Nascido em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, em 12 de outubro de 1923. Então, a gente vê que mesmo alguém mais antigo, da década de 20, já vivenciava ou já presenciou situações que acontecem com cada um de nós, como a questão do cachorro. E falecido em 11 de outubro de 2004. Ele foi um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX, conhecido principalmente por suas crônicas e romances. Alguns dos temas do nosso Fernando Sabino é o cotidiano, ele traz esse elemento do dia a dia. Relacionamentos humanos, aqui a gente tem da mãe com o filho na nossa crônica. Humor, não preciso nem dizer, né, sobre como é engraçado a questão do menino levar um cachorro para casa, agir como se o cachorro fosse a vida dele, no final das contas vender o cachorro como se não fosse nada. Cultura e sociedade também, tentando pensar um pouquinho sobre sociedade brasileira. Natureza e paisagem urbana, aqui tem mais a questão de dentro de casa, né? A questão da relação entre mãe e filho. E os elementos da narrativa que nós precisamos entender são os componentes essenciais que compõem uma história e ajudam a estruturá-la de maneira coesa e significativa. São esses elementos que vão agir para que esse texto faça sentido. Eles fornecem os blocos de construção fundamentais que permitem aos autores criar narrativas envolventes e aos leitores compreender e apreciar as histórias que estão sendo contadas. Você conseguir estruturar esses elementos é você conseguir contar uma história que esteja bastante costurada, que faça sentido, que faça com que o seu leitor se envolva naquilo que está sendo escrito. Que a gente tem um mapa mental com esse centro, que é a narrativa, essa história, né, que vai ser estruturada com verbos, com ações que vão sendo uma espécie de sequência, tendo essa sequência lógica. Na narrativa, nós temos esses elementos que são o narrador, quem vai contar essa história, o personagem que vai participar dessa história. Nós temos o enredo, que é o desenrolar desses acontecimentos, o tempo, quando acontecem os fatos e em quanto tempo eles se passam, e o espaço, que é esse ambiente em que vai se passar a história. Claro que numa questão como personagens, não é só um, são vários, pode ser só um, mas também podem ser vários. Na questão do espaço, a gente sabe que não necessariamente uma história vai se passar só num espaço, pode se passar em vários, e o tempo também pode variar dependendo do que está sendo contado. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens, que são essas figuras que participam da história. Podem ser humanos, animais e mesmo objetos personificados. Já devem ter visto alguns filmes, principalmente animados, em que objetos falam, cantam. Também pode acontecer bastante. Os personagens podem ter características físicas, emocionais, psicológicas, depende do quanto você quer desenvolver aquele elemento, que os tornam únicos e influenciam o desenvolvimento da trama. Aqui a gente tem o personagem que está fazendo várias ações, né? É assim que ele vai funcionar dentro de uma narrativa. Ele pode fazer várias e várias ações. Na crônica, os personagens incluem o menino, sua mãe e o filhote de cachorro. Cada personagem desempenha um papel específico na história, com o menino buscando amizade e companhia, sua mãe representando a autoridade e o filho de cachorro simbolizando a amizade desejada pelo
menino. Então a gente tem aqui algumas partes da nossa narrativa, né? A mãe estava na sala apresentando a nossa personagem, a mãe, a primeira que é mencionada. O menino que chega abrindo aí a porta da rua, percebam que sempre está associado a um estado ou a uma ação. A mãe estava, né? Ela estava na sala, o menino abriu. Vejam como tem essa questão das ações. Olha aí, mamãe, é um filhote. Então a gente tem lá o nosso filhote de cachorro, nosso terceiro personagem, nenhum outro é citado. O enredo é a sequência de eventos que compõem a história, tudo que vai ser desenvolvido, incluindo a introdução dos personagens, o desenvolvimento do conflito e a sua resolução. O enredo cria a estrutura narrativa que sustenta a história e mantém o interesse do nosso leitor. É o enredo, é aquela base da nossa história, verdade? E que precisa chamar a atenção. O enredo da crônica envolve a descoberta do filhote de cachorro pelo menino. Então, se você fosse contar, um menino descobre um filhote de cachorro, e aí ele tenta convencer a mãe a deixar ficar com um animal, e depois a venda que ele faz do cachorro por saber que não vai poder ficar com ele. E a trama se desenvolve em torno desses eventos, explorando o conflito entre o desejo do menino de ter um amigo e a recusa da mãe em permitir isso. Esse é o nosso conflito, né? O menino quer ficar com o cachorro, a mãe não quer permitir. E eu posso retirar esse elemento justamente dos verbos, dos momentos em que vai se desenvolvendo essa ação. Então a mãe estava na sala costurando, o menino abriu a porta da rua. O que é que você está carregando aí? Seus olhos súplices aguardavam a decisão. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. Ele saiu e seus olhos prometiam vingança. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. São esses pontos chaves que fazem a gente entender a narrativa. Espaço refere-se a um ambiente físico onde a história se passa. Olha que é bastante representativa a nossa imagem do livro que vai desbravando esse espaço, trazendo ele por meio da linguagem. O espaço pode influenciar as ações dos personagens e contribuir para a atmosfera e o tom da narrativa. Então, o espaço, dependendo de onde ele for, de onde ele se passar, ele vai passar uma atmosfera específica para cada um dos elementos que eu quero transmitir naquela narrativa. O espaço físico da crônica é a casa do menino. Olha só, a gente tem aqui a casa, não é? A porta que entra, que dá a entrada à casa, que vem da rua. Nós temos a mãe que estava costurando e o menino todo desconfiado. Então o espaço é esse espaço da casa, embora o espaço não seja descrito em detalhes, a casa serve como cenário para o evento da história, criando uma atmosfera de tensão e conflito. A gente não tem lá descrições, por exemplo, do quarto do menino, mas a gente sabe que ele esteve em algum momento nesse espaço. A mãe estava na sala costurando, olha aqui o elemento na sala, o menino abriu a porta da rua, mostrando que ele vem de lá, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Esse elemento espacial é bastante interessante nesse primeiro momento da narrativa. E o tempo diz respeito à organização cronológica, na sequência em que os eventos ocorrem, tanto no sentido do tempo narrativo, ordem que os eventos são apresentados, quanto no sentido do tempo da história, que é a duração dos eventos, que não dura talvez mais do que 20 minutos. O tempo pode ser utilizado para criar tensão, ritmo e desenvolvimento na narrativa. O tempo narrativo da crônica segue a ordem cronológica dos eventos, ou seja, do momento em que o menino descobre o filhote de cachorro até a venda do animal. O tempo da história é relativamente curto, ocorrendo em um único período de tempo, enquanto o menino tenta convencer sua mãe a deixá-la ficar com o cachorro. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado. É o momento em que começa, né? Tem até 10 minutos para botar esse bicho na rua. Voltou para o quarto emburrado. Tudo isso acontecendo nessa sequência temporal, né? Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria pelo. Tinha 10 minutos. Olha aqui a questão do tempo, sempre ressaltando esses 10 minutos em que ele tem para ficar com o menino. E do tempo em que ele volta com o cachorro depois de ter vendido. E o narrador é a voz que conta a história aos leitores. Essa voz aqui, né? Olha aqui como a gente tem na nossa imagem esses balões saindo a partir da narrativa de uma pessoa, né? O narrador pode ser um personagem da história, que é um narrador interno, alguém que observa os eventos de fora, que é um narrador externo,
ou até mesmo uma entidade indefinida, narrador onisciente, provavelmente o nosso se encaixa aqui, porque ele sabe até os pensamentos do nosso garoto. Então não é como se fosse um amigo da família que ficou sabendo, por exemplo. Poderia acontecer. Mas no caso a gente tem esse narrador que sabe de tudo, sabe inclusive o que os nossos personagens pensam e está narrando esses eventos. A perspectiva do narrador influencia a forma como os eventos são percebidos e interpretados. O narrador da crônica é onisciente e objetivo, relatando os eventos de forma direta e sem entrar nos pensamentos ou emoções dos personagens de forma aprofundada, apenas superficialmente. Então ele só traz de forma superficial, vendo que o menino estava emburrado, sendo que o menino estava isso, sendo que o menino estava aquilo, que a mãe estava se sentindo de determinada forma, mas ele não quer estudar porque eles são assim que eles pensam. É apenas uma coisa superficial. A narrativa é contada de maneira simples e clara, transmitindo os eventos conforme eles acontecem. Então a gente tem lá, a mãe estava na sala costurando, o menino abriu a porta da rua, meu filho, gritou ela. O nosso narrador vem transmitindo essas informações e falando um pouquinho sobre o comportamento dos nossos personagens, perfeito? Espero que tenham gostado da nossa crônica, bastante interessante, falando sobre algo que pode ter acontecido com vocês, provavelmente já aconteceu comigo também. Falamos também um pouquinho sobre esses elementos que compõem as nossas narrativas, perfeito? E como não há mais nada a ser explicado, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço a companhia de todos vocês, espero que a gente se veja na próxima aula. Até lá, fiquem bem, bons estudos, até a próxima.